seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversa Eclética. Eu sou Luciane Costa e estou aqui com você toda semana. Estamos no inverno e no inverno nós temos aqueles problemas: tosse, garganta, a imunidade baixa. Qual é a hora correta de se procurar um médico? O que é mito, o que é verdade? Até onde você pode se automedicar em casa? Você realmente precisa de um profissional? Claro que sim, né? Estas e outras dúvidas nós vamos ter aqui com a nossa especialista, ela que é pneumologista e especialista em medicina do sono, doutora Jéssica Polese. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio e vamos falar aí nesse frio que está aí. Aliás, Vitória não tem frio, né? Não. Seja muito bem-vinda, doutora Jéssica. Obrigada. É muito bom participar aqui com vocês. Pois é, e nós estamos aí todo mundo, como que está chegando aí no seu consultório, está lotando, as pessoas esfriam um pouquinho, já vem logo, estoura a garganta, nariz, aquela coriza, a febre desprevenida. Como que está sendo isso neste inverno? Que está recém, né? Chegamos agora, ainda no inverno, mas já está tendo muitos casos, doutora? Sim, o inverno sempre é um período preocupante, né, para quem tem problema respiratório. E por causa das infecções respiratórias que elas ficam mais frequentes nessa época. Não só as infecções, mas os quadros alérgicos mesmo, né? Então, é aquela época que você mexe em muita coisa que está guardada, às vezes você vai pegar cobertor, blusa de frio, às vezes isso está no fundo do guarda-roupa, empoeirado, mofado, mexe em coisas velhas, e isso aí, por incrível que pareça, é uma causa bem comum de crises alérgicas e crises respiratórias mesmo. Então, é uma época que, além de todos os problemas, ainda tem a parte alérgica para atrapalhar. Nos pacientes respiratórios, qualquer coisa fica mais grave. Então, se você já tem um problema respiratório, já é um paciente com asma, já é um paciente com DPOC, ou seja lá o que for, sequela de alguma coisa, qualquer coisa vai ter uma dimensão maior. Então, esses são os grupos que é o grupo que a gente tem mais cuidado, né? Porque ele vai, às vezes, ter uma virose e vai desencadear um quadro muito grave respiratório nele, com internação, com ida à UTI, sendo que, se fosse no outro indivíduo, isso teria um curso bem mais benigno. Então, os pacientes respiratórios têm que ter uma atenção redobrada na época. Se você já tem um problema respiratório, o inverno é a época de não fazer grandes modificações, não interromper medicamento, não diminuir, porque os pacientes respiratórios têm o hábito de, quando eles estão bem, eles diminuem por conta própria ou tiram a medicação. Eu estou bem, então eu posso diminuir. Paciente crônico tem essa tendência. Os respiratórios, eles chegam no inverno e eles pioram. Então, essa é a hora dele avaliar as medicações, se programar para ter as medicações, porque às vezes ele pega isso no SUS ou ele tem dificuldade em ter uma receita. Ele tem que ter isso aí bem feito, porque é a base de tudo. Porque aí, se vier alguma doença em cima, ele já está no melhor dele, né? Ele não está com um pulmão debilitado e em cima dele ainda faz, sei lá, uma infecção respiratória boba, às vezes viral, às vezes um rinovírus, que é um vírus bobo, né? Então, a primeira coisa desses pacientes respiratórios: cuidar da medicação, usar a medicação corretamente. Antes de chegar o inverno, é a época de você vacinar. Então, quer prevenir, quer não ficar doente, é vacinar. Hoje a gente tem uma gama de vacinas novas, coisas legais aí. A gente tem na rede particular, né? A gente tem a Pneumo 20, que é uma medicação bem potente. Na rede pública tem a 23, para alguns casos tem a 13. São medicações bem potentes para prevenir, na verdade, o pneumococo, que é a causa mais frequente de infecção respiratória, pneumonia, sinusite, otite.
A gente tem os vírus, né? Então a gente tem Covid, a gente tem influenza, vacina, e a gente tem também o vírus sincicial respiratório, que na nossa comunidade está circulando muito. Então, com essa era pós-Covid, a gente teve uma mudança de perfil viral. E a gente tem aí o pneumovírus e o vírus sincicial respiratório como vírus muito emergentes agora. O vírus sincicial respiratório a gente tem vacina, o pneumovírus não, enfim. Não temos, então tem que ser como dar, né? Então, assim, a gente tem como prevenir várias situações, né? Algumas não tem. Por exemplo, infecções virais por rinovírus, adenovírus, são vírus mais simples que não tem vacina. Uhum. Então, aí a gente não tem como fazer. Mas, se você pode vacinar, atualiza teu cartão de vacina. Se é idoso, se é portador de problema respiratório, vai no posto, vê o que dá para fazer. Tem vacinas específicas para os pacientes respiratórios que eles conseguem ter acesso. Então, assumam esse direito. As pessoas estão descuidando um pouquinho da vacina, não é? Ultimamente, depois que teve o Covid, parece que as pessoas relaxaram um pouco com as vacinas, não é isso? Sim, os números os nossos números vacinais não estão bons, né? Nós tivemos, inclusive, doenças emergentes aí que não deveriam ter vindo, que a gente já tem no calendário de vacina já há décadas, enfim. Eu sempre falo assim, a vacina ela tem efeito colateral, isso é real, tem vários efeitos colaterais. Mas é uma quantidade muito pequena de pessoas que fazem esses efeitos, né? Então, assim, a gente assume que o risco da doença ele vai ser bem maior do que o risco dos efeitos colaterais quando a gente opta pela vacina. Então, isso são feitos estudos de viabilidade. Qual é o risco de uma vacina fazer mais mal do que bem? Isso é muito avaliado antes de você fazer essas vacinas, né? Sim, eu mesmo tomei vacina tem uns 2 meses, mais ou menos. E eu já ouvi falar, eu não vou tomar vacina porque quem toma vacina acaba gripando. Eu já ouvi isso de diversas pessoas. Realmente, 2 meses atrás eu tomei e tem umas 2 semanas que eu tô... Não sei se é gripe, não sei se é garganta, o que é, mas alguma coisa está aqui. Aí o pessoal fala assim, mas você tomou vacina? Eu falei, realmente eu tomei. Eu falei, se eu tomei, eu fiquei ruim, imagina se eu não tivesse tomado, né? O raciocínio é mais ou menos esse mesmo, porque assim, vamos começar diferenciando uma gripe de um resfriado. Sim. Né? A gripe normalmente é causada pela influenza, pelo vírus da influenza. Né? Aí tem o A, tem o B, tem cepas, enfim, que é o H1N1. O que acontece? Esse quadro, ele é muito mais grave, é um quadro muito agudo, com muita mialgia, dor de cabeça, febre, às vezes febre alta, porque é doença viral. Então, é um quadro muito mais grave. E ele pode evoluir para aquela famosa, que a gente falava muito na época do Covid, para síndrome respiratória aguda grave, que nada mais é que um caos inflamatório, que é causado no pulmão, por causa da influenza, da Covid, e outros poucos vírus também têm essa capacidade, mas é mais a influenza e o Covid que tem. Então, essa é a gripe, é um quadro mais grave. Esse tem vacina, a gente consegue vacinar para a influenza, a gente consegue vacinar pela Covid. Então, esses quadros a gente consegue prevenir com a vacina. O que a gente não consegue prevenir? Os outros vírus. Então, a gente tem circulando adenovírus, rinovírus, e inúmeros outros vírus aí circulando que podem provocar infecção também e que no geral são infecções mais brandas. Normalmente um quadro agudo de um resfriado é um pouquinho de dor de cabeça, o nariz escorre um pouquinho, dura aí 24 horas e depois a pessoa já está bem. Isso é um resfriado comum. Ele normalmente não exige grandes preocupações, né? E ele tem um curso autolimitado, a menos que dali desenvolva, por exemplo, uma sinusite bacteriana, porque aí você imagina que tem um quadro viral, tem um vírus que passou, deixou uma área ali de célula morta, secreção, e tem umas bactérias ali de bobeira. E aí elas falam, opa, aqui é o cenário bom para eu multiplicar. A gente pensa que melhorou e daí a pouquinho ela vem mais forte. Exatamente. No geral, as pessoas melhoram. Elas falam, não, eu estava melhor com um pouquinho de tosse e depois eu voltei a piorar. Porque ali você tem um substrato, um terreno bom para a proliferação de bactérias. Aí vem a infecção bacteriana.
E aí, com essa infecção bacteriana, aí sim, você vai precisar de usar antibiótico, mas não é para aquele vírus inicial, é para aquela infecção bacteriana que está vendo por cima. Só lembrando aqui que em alguns casos você consegue fazer, principalmente quando você suspeita de influenza, nas primeiras 48 horas de sintomas, você pode fazer o oseltamivir. Que seria? O oseltamivir é um antiviral que ele meio que diminui o quadro, a gravidade do quadro da influenza. Então, se você está no início dos sintomas, você vê que os sintomas são estão graves, está muito ruim, está com muita febre, talvez procurando um posto para poder você ser medicado, porque ele também só pode ser feito nos 2 primeiros dias. Passou aquela janela, já não pode mais. E outra coisa que eu falo muito, a pessoa que está resfriada, que está com quadro respiratório, ela tem que usar máscara, porque ela vai estar prevenindo as outras pessoas de pegar aquilo que ela está. Então, o que eu sempre falo assim, a máscara ela não previne você de contrair a doença, mas ela previne você de infectar outras pessoas. Essa é a nossa grande ideia, que deveria ter ficado depois do Covid e não ficou. A gente Todos aqueles cuidados, né? De lavar as mãos, sim, esfregar, sim. em certos locais, ter cuidado na hora de sentar, de tocar, né? As pessoas descuidaram, desaprenderam. Mas eu sempre reforço isso. Se você está com sintoma respiratório, é educado. Ou você não ir em locais que tem outras pessoas, ou você usar a máscara, porque você está evitando de contaminar. E às vezes em casa tem criança, às vezes em casa tem idoso, às vezes em casa tem outras pessoas, inclusive de risco, que para você é um resfriado bobo, mas para o outro, pega um vírus desse bobo, ele faz um estrago, leva um idoso para o hospital. É isso que eu ia te perguntar agora. Qual a classe assim, que é pior? Uma criança ou um idoso? Ou um adulto, qual assim que piora, complica mais a situação? Ou depende de cada um, isso não influencia? Os grupos de mais risco vão ser as crianças, quanto menor, pior, né? Então, a gente vai ter aí na criança, principalmente o vírus essencial respiratório, que a gente chama daquela bronquiolite, que leva a criancinha pequena, logo que nasce, para UTI, e fica mal, e chia, e vira bebê chiador, aquela coisa toda. E hoje tem vacina-se a gestante para prevenir a doença do recém-nascido, do pequenininho, logo que nasce. Né? Então, a gente tem como prevenir. Então, isso é uma coisa muito boa já, que a gente não tinha. O nosso maior número de internação nesses pequenininhos é por bronquiolite, e a gente tem como vacinar a mãe. Mas aí ela tem que estar disposta a fazer as vacinas direitinho para prevenir o bebê. Porque depois que o bebê adoece, já não tem mais jeito. Vai ter que cuidar e é sempre um grande problema, né? Aí a gente vai ter principalmente a bronquiolite nos pequititinhos e nos idosos, todos os vírus ali. Então, às vezes você tem um vírus bobo, como a gente chama, um vírus que está aqui, só que chega num idoso que está fragilizado, seja lá por problema respiratório, seja lá, por exemplo, por uma diabetes, seja lá por um problema cardíaco, e não raro você propicia um quadro, uma agudização da doença de base. Por exemplo, não raro pacientes que têm influenza infartam, isso já é numérico, né? Os pacientes que têm uma infecção por influenza, eles têm um risco bem maior de problema cardiovascular logo no seguir. Então, tipo assim, tem a influenza, tá melhorando um pouquinho ali, infarta, ou tem um problema cardíaco, isso já é real, isso é numérico mesmo, né? Então, se você pode vacinar, poxa, tá correndo um tanto de risco. Manter o cartão de vacina em dia, tão simples, né? Correndo um monte de risco, né? Então, assim, cada um com os seus problemas específicos, né? Com as suas prevenções e soluções possíveis, né? Então, assim, tudo que a gente puder fazer para antecipar essas infecções, se tem alguém tossindo, tem um idoso em casa, poxa, não tem contato, não tem necessidade. A criança que está sempre cheia de secreção, vai para a creche, volta, é um velhinho frágil, cuidado, né? E sempre dá atenção, né, aos sintomas, porque de repente você começa aí com uma tosse, puxando um pouquinho o nariz, né, aquela dificuldade de respirar, alguma coisa, você pensa, é uma gripezinha, vou medicar ali e tá tudo certo. E quando vai ver,
O idoso, a gente tem que prestar atenção que ele não faz quadro clínico igual ao jovem, igual à criança. O idoso, às vezes, ele perde apetite, ele não reclama, ele fica mais amoadinho. Tem idoso que tem perda de memória, assim, fica aéreo, tá esquisitinho. Às vezes não tem nada, não tosse, não tem, ele só fica diferente. Isso, às vezes, é sinal de infecção. Olha. Às vezes tem febre que você não encontra de onde é, porque não tem outro sintoma. E às vezes faz pneumonia grave nessa situação. Então, assim, a ficar atento com mudança de comportamento nos idosos, porque às vezes essa vai ser a única manifestação. Às vezes a manifestação da infecção viral é um senhorzinho que já tem um problema cardíaco, esse coração desarranja ou entra em arritmia. Então, às vezes, a causa é aquela infecção viral, por incrível que pareça. Então, assim, os sintomas e os quadros, ou uma descompensação de diabetes, por exemplo, o paciente que estava compensadinho, de repente descompensa. A maioria das vezes isso é quadro infeccioso. E o mais comum dos quadros infecciosos é respiratório. E assim, como eu vou diferenciar quando é uma gripe de uma garganta irritada? Tem como assim, tô começando somente aquele arranhão na garganta. Tem como fazer essa diferença? Esse início é realmente complicado, né? Assim, as pessoas brincam, tem até um monte de meme falando, é virose, tudo é virose. Porque no início é tudo muito parecido. E aí, a não ser que tenha alguma coisa no exame físico, exista algum sinal de alerta maior, a probabilidade de ser virose, quando você tem um paciente com nariz escorrendo, dor de garganta, dor de cabeça e às vezes um pouco de febre, é alta. Só que daí pode ser um monte de outras coisas que vêm daí, ou que começam assim. Então, você pode ter, por exemplo, uma sinusite bacteriana, que às vezes vai começar desse mesmo jeito, às vezes você vai ter uma pneumonia que vai começar desse mesmo jeito, às vezes você vai ter uma exacerbação do DPOC que vai começar desse mesmo jeito, às vezes você vai ter uma crise de asma com rinite que vai começar desse mesmo jeito. E aí vale observar qual é o impacto naquele indivíduo. Então, você tem ali os 2, 3 primeiros dias para pensar, poxa, mas é só isso? Tá melhorando? Tá piorando? Tá ficando igual? Tá aparecendo mais alguma coisa que não tinha? E aí observar, principalmente nos grupos de risco, tá só com secreção nasal, dormiu mal, o nariz tá meio entupidinho, no outro dia já acordou tranquilo. Não, no outro dia já acordou amoadinho. Não, peraí, já não é um resfriado, vamos prestar atenção nisso. Vamos ver se está comendo, vamos observar. Porque realmente, inicialmente, é tudo muito igual. Você pode ter uma faringite viral e você pode ter logo depois um monte de placa de pus que exige antibiótico. Então, vai da evolução. Doeu a garganta, você tomou um analgésico que você tem em casa que é frequente, melhorou? Legal, não melhorou. Poxa, será que não tem placa de pus? Isso não é infecção, não é amidalite bacteriana e aí tem que usar antibiótico. Então, é difícil mesmo. Esse inicinho é chatinho tem que acompanhar. Às vezes tem que retornar no médico. Não raro, assim, quando chega nesses primeiros dias, a gente fala, volta em 3 dias, porque você é o idoso que está ali, que você não sabe o que é, volta em 3 dias. Porque ali você já tem um tempo para poder ter essa visão melhor. E essa parte é difícil mesmo, tem que ter muita cautela. Agora, se catarro está amarelado, se está tossindo, está saindo placa de catarro, o nariz está saindo placa de catarro amarelado, isso normalmente já não é viral. Quando fica amarelado, a menos que seja um paciente fumante... Tem o amarelado e tem o esverdeado também, né? Eles estão ali na mesma paleta, vamos falar assim. Chegou nesse ponto, você tem que preocupar, porque, salvo algumas situações, né, específicas, esse catarro normalmente tem infecção bacteriana, ele já existe um antibiótico, pode até começar como um quadro viral, mas ali já deu sequência para um outro quadro e aí não melhora. Tem umas pessoas da parte da medicina alternativa que fala que deveria curar sozinho. Tem alguns trabalhos que falam que cura. Você tem uma sinusite pós-viral, ela pode curar sozinha, mas ela pode ficar aí meses, às vezes, aí, cheia de catarro, dormindo mal, com o nariz entupido.
Então, assim, eu não recomendo você ficar vários meses passando mal. Mito ou verdade? Eu já ouvi dizer assim, uma gripezinha vai durar 1 semana, 7 dias. E ela vai embora. Um resfriado comum dura 5 dias. Passou disso, tem alguma coisa errada. Aí atenção redobrada. Se é idoso, eu falo 3. 3 ele tem que estar igual ou melhorando. Ele tem que estar melhor com 3 dias. Porque normalmente os resfriados comuns são, igual eu falei, por adenovírus, rinovírus, que são vírus mais banais, né? A influenza já é outra coisa. A influenza joga de cama mesmo. E eles já aproveitam o inverno aí para aparecer todos juntos, né? Eles misturam tudo. Por causa do aglomerado, né? Então aí volta ao hábito. Lugar fechado, pessoas tossindo junto das outras pessoas, né? Tem que ter cuidado. E não é só por causa das viroses, disso não. A gente tem que lembrar aí de tuberculose, de meningite, tudo isso é infecção respiratória, vai por via disseminação respiratória. Então, aí, uma pausa aí para tuberculose. A gente está aumentando o número de tuberculose no Brasil, depois de muito tempo que a gente tinha um cenário... Voltou a aparecer. A gente está com esses números subindo de novo. A gente teve um período aí da pandemia que ficaram muito confinados, muita gente sem tratamento, e é uma situação alarmante, porque a gente está recuando aí no indicador de tuberculose, que era um indicador muito bonito que o Brasil tinha. Então, aí tá aí, tuberculose, aí batendo na porta, e a gente não sabe quem tem, na verdade. Hoje, não é doença de favela, não é doença, ele pode dar em qualquer lugar, no ônibus, uma pessoa escolhe, tossindo, né? Não, ele é de qualquer um. Ele é de qualquer um, tá? Então, assim, aí fica a observação eu sempre gosto de falar de tuberculose, porque ninguém pensa em tuberculose. Acho que tem um certo preconceito incluso, o pessoal fala, né? que é uma coisa assim tão antiga, né? Já, hoje em dia tem tantos tratamentos, as pessoas acham assim, morreu, já ficou no passado, né? Não, de vez em quando a gente tem um no consultório com tuberculose. Quais os sintomas? Tosse prolongada, às vezes... sintoma bem leve, às vezes o paciente... E o maior problema é que as pessoas não pensam em tuberculose, né? Porque o diagnóstico, às vezes, é simples. As pessoas não pensam. Então, às vezes, a gente pega o paciente que já passou por vários atendimentos e as pessoas não falam, não pensam em tuberculose. E isso aí é uma coisa preocupante. E aí, agora, inverno, lugar aglomerado, todo mundo junto, um tossindo, o outro inalando, entendeu? Então, preocupação redobrada. Questão de uma boa alimentação, um sono tranquilo, baixa imunidade, isso pode aumentar o risco de... Então, a imunidade tem a ver com nutrição, sono, né? E não deixa de ser um pouco de estresse, né? Então, vamos colocar essas 3 situações. Então, o paciente que está emagrecido, ou que tem uma doença consumptiva, por exemplo, está em tratamento com quimioterapia, radioterapia, esses são os pacientes que têm uma sensibilidade a tudo maior, né? Então, esse é um cuidado maior, né? Pacientes desnutridos, pacientes com outros problemas de imunidade, né? E aí a gente tem leucemias, enfim, tem várias doenças, né? Esses são mais propícios. Não raro, tem uma situação que a gente vê e não leva muito em consideração. Você já viu que depois do carnaval, que fica aquele monte de dia bebendo, aquele monte de dia sem dormir direito, todo mundo gripado. Isso não é coincidência, né? Isso aí vem do desgaste físico e você fica ali numa condição que que sua imunidade baixa por conta do sono, por causa da noite mal dormida, aglomeração bebida, também, aglomeração, né? E volta às vezes todo mundo doente, vai para uma casa lá e volta a casa toda doente. Então, assim, essas condições propiciam você pegar a infecção, você te deixam numa condição mais vulnerável. Então, dormir direitinho. Se você tá com um pródromo viral, dorme direitinho. Pródromo, assim, aquele inicinho, eu acho que eu vou resfriar. Calma, come direitinho, dorme direitinho, baixa a tua bola, para ver se aquilo ali vai resolver mais rápido. É bom já ir suplementando de vitaminas mesmo? Então, essas suplementações são muito discutíveis mesmo, né? Não tem nada que fale muito bem,
né? E também não tem nada que fale contra. Se você tem confiança ali na vitamina C, né? Não tem problema nenhum, pode usar. Só tem que ficar atento para mudança de sintoma, quando não está melhorando, né? Então, você usar ali para melhorar a imunidade, não tem grandes resultados, vamos ser sinceros, senão a gente faria para todo mundo e não é isso que acontece. Já mandava logo aquele coquetel de vida. Ó, entrou o inverno, nós estamos aí chegando frio, assim, já vamos abastecer aí o organismo. Eu não faço, porque quando chega para mim, já é um paciente que vai exigir normalmente uma receita maior com um monte de remédio. Aí você vai passar um remédio que você sabe que não tem efeito para poder custear mais, fazer aquela receita mais cara ainda, né? Então eu prefiro deixar para passar um bom antibiótico, uma medicação mais legal, do que essas coisas que eu sei que não tem um resultado bom. E o correto mesmo é seguir aquela orientação, né? Manter o cartão de vacina em dia, aqueles exames regularmente, né? Mantendo a sua alimentação diária, procurar se cuidar, um bom sono, noite bem dormida, uma atividade física. E nós estamos vivendo aí num boom de emagrecimento, né? Onde as pessoas estão muito preocupadas. Sempre teve esse cuidado, né? Com a aparência, tal, aquela coisa toda, mas nos dias atuais as pessoas estão se... Tá uma moda, assim, de academia, de emagrecimento, aquela coisa assim. E muitas pessoas, de repente, já estão, assim, só buscando whey ou aquelas outras coisas e deixando de comer comida de verdade, né? O arroz, feijão, o tradicional, a batata, os legumes, né? Aquela comida, né? Que antigamente era da mãe, da avó, né? Muitas pessoas estão deixando disso aí. Isso também acarreta na baixa imunidade, né? A gente está numa época que eu não sei, é muito boa, por um lado, as pessoas estão conseguindo emagrecer, né? Porque a obesidade é uma doença, né? Então, assim, eu trabalho, por exemplo, com a apneia. Os pacientes têm muita dificuldade de emagrecer e é real e eles sofrem por causa disso. Então, assim, é uma oportunidade da gente dar mais saúde. Sim, real e ótima, tá? Super, super gosto e super indico. O problema é o emagrecimento, na minha opinião, usado como parte de um distúrbio alimentar. Porque a pessoa que come muito para ficar muito obeso, ela tem ali um distúrbio com ela. E a impressão que eu tenho é que o emagrecimento é o outro lado desse mesmo distúrbio. Então, aquelas pessoas que tinham muita vontade de emagrecer e não conseguiam e eram obesas, elas estão indo para o outro lado, emagrecendo extremamente. E aí eu não sei muito bem onde a gente vai parar. Porque tem o emagrecimento sadio, tem a vontade de bem-estar, de malhar, de ter vida ativa. E aí tá ótimo, perfeito, cai como uma luva. Medicamentos sem grandes efeitos colaterais. Mas a gente tem que lembrar dos distúrbios psiquiátricos, e eu ando vendo isso muito. Pessoas que não se veem magras e já estão extremamente magras, desnutridas até, porque essa perda, às vezes, não vai ficar em 20% do peso corporal, quer ficar magro, muito magro. Então, aí, para mim, é uma outra distorção aí dessa parte psiquiátrica que precisa ser documentada. Os médicos têm que observar isso bem. E as pessoas, os familiares, darem um toque. A gente tem aí uma ótima ferramenta de sobrevida, de vida com mais qualidade, né? Mas tem que ser usada de maneira correta. Se você pega um idoso que nunca fez atividade física, que já tem massa muscular, e você faz ele emagrecer muito rápido, você acaba de matar ele. Sim. Essa é que é a verdade. Você tira um pouquinho de massa muscular que ele tem, porque na hora que ele emagrece velozmente, ele perde a massa muscular. Eu não posso perder aquela massa muscular. Algumas doenças também. Então, assim, é para usar, vai fazer bem, mas tem que ser cautela. E assim, o paciente que está perdendo peso muito rápido, às vezes está numa dieta extremamente restritiva, porque aí ele empolga, né? Esse indivíduo, ele atua como um desnutrido, e o desnutrido com todos os problemas do desnutrido, inclusive uma tendência a pegar doenças infecciosas. A imunidade baixa tudo logo, né? Quais os hábitos simples que podem fortalecer a saúde respiratória durante o inverno e ajudar a prevenir infecções? Eu falo assim, gente, primeira coisa no inverno é não mexer em coisa velha.
Porque, assim, eu recebo, às vezes, no consultório, o paciente falando, eu tô tossindo, eu não melhoro, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Aí você vai ver a roupa que a pessoa tá vestindo, tá com cheiro de mofo. A pessoa veio no consultório com uma roupa com cheiro de mofo, quer dizer, ela não tá nem notando aquilo mais. Sabe? Aquilo ali tá tão dentro da casa dela, da vida dela, que ela não nota mais. Então, assim, ela não vai parar de tossir nunca, nunca, nunca. Então, primeira coisa, época de inverno, principalmente se for paciente respiratório, não é para mexer nessas coisas. É para botar outra pessoa para mexer. Aí tem um asmático. Aí o que você fez que você entrou em crise? Fui lavar o quartinho dos fundos que estava empoeirado. Não é época de fazer isso no inverno, tá? Então, usar a medicação corretamente, que tem que usar diariamente, não mexer em medicação e evitar a exposição com mofo e coisa amontoada, empoeirada. Primeira coisa. Segundo, vacinar, porque vacina salva de doença grave. Se você pegou um resfriado, você pegou um resfriado que não aquele que você vacinou. Aquele que você vacinou não é. A influenza, o Covid que você vacinou não é. Você pegou um adeno, que é um vírus bem mais bobo, você pode ter certeza. Então, assim, botar o calendário de vacina em dia. E as outras coisas que é normal, alimentação balanceada, atividade física, dormir, isso tudo é que vai fazer a sua vida ser mais saudável e evitar infecção. Se teve, observa ali, deu 3 dias, não está melhorando, é a hora de procurar um médico, ou já fazer um agendamento, ou já ver se tem mais alguma coisa, porque não é só um resfriado comum. Quem está com gripe ou se sentindo aí garganta, alguma coisa assim, deve parar a atividade física ou continuar? Se ela estiver indisposta, não força muito, deita, descansa, dorme, vai ser melhor para ela combater aquela infecção. Agora, se apesar do nariz escorrendo um pouquinho, ela está bem disposta, não tem porquê. Agora, se estiver cansada, assim, hoje eu estou mole, não estou... É melhor não ir, descansa, se alimenta, dorme mais cedo, tenta... porque às vezes você vai estressar o seu organismo com atividade física, e aí uma infecção gera outra infecção bacteriana por cima. Então é melhor aquela época ali se recupera primeiro. Vai ter outros dias para fazer atividade física. Não vão pegar todo um dia, né? Não vai. Quais são os primeiros sinais que ajudam a diferenciar? Eu acho que eu já até perguntei que a gripe de um resfriado, uma alergia respiratória. Como é que a pessoa descobre sabe diferenciar? Eu até te perguntei aqui, só para poder deixar mais claro, né? Normalmente a duração, né? Você ter um curso mais prolongado, um quadro mais severo sugere uma gripe. Os quadros mais brandos, mais autolimitados, mais curtos, já é mais para o resfriado comum. Mas isso não é uma verdade. Você pode ter um resfriado evoluindo com sinusite, você pode ter uma gripe evoluindo de uma maneira mais leve. O que importa? Que eu sempre falo, de 3 a 5 dias a pessoa tem que estar bem. Ou se não está bem, ela está pelo menos melhorando. Em que momento uma dor de garganta deixa de ser algo assim simples? Já passa a ser assim, mais agravante? Lembrando de dor de garganta, a gente tem a amidalite bacteriana. A amidalite bacteriana é placa. E, às vezes, dá dificuldade de alimentar, de engolir, edemacia muito. Às vezes, junta um lado da garganta a outra de tão inflamado que está. A amidalite bacteriana, ela tem que ser usada com antibiótico. Às vezes, faz abscessos periamidalianos que são graves. Então, a dor de garganta, ela tem que ser autolimitada. Deu 24, 48 horas, tem que estar bom. Se não tiver, alguém tem que olhar essa garganta que tem alguma coisa a mais, entendeu? Pelo menos olhar para falar, não, tá tudo bem, não tem mais nada. E olha que aqui em Vitória a gente não tem frio, né, para isso tudo. E as pessoas já estão aí correndo aí com a garganta estourando. Sim, né? é porque às vezes você tem viroses que só dá dor de garganta. O nariz não escorre, dá só dor de garganta mesmo, a virose mesmo. Virose mesmo, tá? E você tem ali a amidalite, que também só comete a garganta mesmo. Então, você vai ter dor de garganta, pode ser uma virose, que vai melhorar ali 24, 48 horas com analgésico. E você tem a amidalite bacteriana, que normalmente vem com febre, muito mais prostração. E aí,
você abre a garganta, você vê placas mesmo de pus, né? Nesse caso, tem que usar antibiótico, senão não melhora não. E às vezes faz quadros graves mesmo. No meu caso, por exemplo, eu tenho mania de ficar mascarando, né? Eu sinto a dorzinha, vou lá, me faço aquela automedicação e aí só vou jogando para frente e complicando cada vez mais. Nessa brincadeira eu já estou aí, ó, passando de 2 semanas com a garganta já estourada. O último podcast mesmo eu estava gravando e tossindo. Uma complicação. Então, não se deve se automedicar, né? Aliás, Sim. não só para gripe, resfriado nessa época, como qualquer momento, né, doutora? É mesmo, porque não tem muita medicação, não. É sintomático mesmo. É lavar o nariz, tomar o sintomático que você tem em casa. Às vezes você pode usar, se você puder usar a dipirona ou o Tilenol ou algum outro anti-inflamatório. Só que aí você está usando, não está melhor. Usou 24, está chegando 48 horas. Opa, pera lá, tem alguma coisa aqui que não está indo bem. Não está fechando. Se não está melhorando, algo está indo errado tá aí. Errado, né? Eu até fiz algumas anotações aqui. Eu falei assim, nossa, apesar de já tô com caso em casa. Já estou com caso tanto com a neta, com os filhos, está todo mundo já gripado, tudo, né? Eu falei assim, deixa eu fazer umas colinhas aqui, porque é uma doutora de respeito, né, gente? Pelo amor de Deus. A doutora Jéssica é já, assim, bem conceituada, está sempre dando referência aí para estar dando essas informações. Eu falei, deixa eu me preparar um pouquinho, porque aqui é de responsabilidade, né? E ainda mais nesse momento que a gente vem vivendo. Quais são os 5 cuidados que toda família deve adotar neste inverno para proteger a saúde e evitar complicações respiratórias? Limpeza da casa, né, para evitar poeira, mofo, manter o local arejado, deixar pegar sol sempre que possível dentro, guarda-roupa, manter isso bem arejado, cuidar do calendário de vacina. Se tiver alguém com sintoma, evitar que tenha muito contato ou usa máscara em casa mesmo, né? Lembrando que é para preservar o outro. Dormir bem, comer bem, não perder noite de sono e usar todas as medicações em dia. Algumas considerações. Estamos chegando ao final. Olha só, passa tão rápido. Tantas explicações e tem, assim, inúmeros assuntos ainda referente a este quadro, né, que a gente está conversando aqui sobre gripe, respiração, problemas de sono, problemas da garganta, do pescoço para cima, tudo um pouco, né? E passa rápido. E nós temos muitos outros assuntos ainda que pode repercutir mais assuntos. Eu quero convidar a doutora Jéssica Polese para poder estar aqui com a gente também futuramente e gostaria de saber, tem algumas considerações, algo assim que de repente eu não tenha comentado agora e a senhora acha importante da gente estar frisando essa questão? Sintomas leves até 3 a 5 dias, você pode ficar em casa, pode tentar contornar com o que tem em casa, mas notou que está piorando, depois de 3 dias que isso está melhorando ou não está melhorando, tem que ser observado pelo médico. E lembrando que tem casos de pneumonia que ficam graves, às vezes, com poucos sintomas. Então, mesmo a persistência de sintomas prolongadamente, às vezes não precisa ser sintomas graves, né? Às vezes uma tosse persistente de muito tempo, às vezes um nariz que não para de escorrer de muito tempo, não precisa ter grandes pioras, mas um sintoma prolongado também tem que ser avaliado. E a questão que ficou aqui na minha cabeça, a tuberculose que está de volta aí, gente. Tuberculose, ela sempre esteve entre nós, é a doença mais antiga do mundo, é milenar, e ela está aqui e a gente não consegue erradicá-la. É uma doença que é porque a gente não fala dela e a gente não acredita nela. Eu acho que é mais isso, né? E aí passa batido, o paciente fica com sintoma há muito tempo, né? Porque até você fazer um diagnóstico de tuberculose, às vezes passam 3, 4, 6 meses, 1 ano, o paciente tossindo, eliminando o bacilo para fora e até fazer um diagnóstico definitivo. Então, às vezes, ele passa muito tempo contaminando as pessoas
até conseguir fazer o diagnóstico. Aí, por mais que você vá em casa, vê todo mundo que teve contato, você não consegue. Ele andou de ônibus, ele esteve em reunião, ele foi no cinema, você não tem como olhar em todos os lugares. Então, gente, vamos lembrar um pouquinho lá da tristeza do que foi o Covid, mas vamos aproveitar todo aquele ensinamento, né? De lavar as mãos, chegou em casa, tira o calçado, toma um banho, lá tira a roupa. São cuidados que até tinham que ser básicos, né? E as pessoas não fazem, né? Sim. As pessoas deixam. Então, vamos ter todos aqueles cuidados que já ajuda bastante, né, doutora? Sim. E respeito pelo coleguinha, eu costumo falar lá no consultório, eu falo assim, respeitar o outro, né? Porque assim, você já está lá resfriado ou com gripe, você está doente, você vai passar para todo mundo? Não, eu estou doente, vou me cobrir aqui para não passar para os outros, né? Então aí põe a máscara, tá com sintoma, põe a máscara. As pessoas às vezes ficam um pouco receosas, vão ver, vão achar que eu tô com Covid. Cara, isso já passou, isso a gente não tá pensando nisso mais. É educado. Se preocupar com o outro, né? Sim. Doutora, um prazer enorme. Igualmente. Te receber aqui. Fiquei muito feliz aqui com as suas explicações, tudo direitinho. Espero ter podido ajudar um pouquinho. Nossa, e muito, muito. Eu mesmo já aprendi um monte de coisa aqui. Isso é muito bom. Sim. Quero agradecer a sua presença. Obrigada a vocês. O canal está aberto, sempre fica à disposição para estar aqui com a gente sempre que precisar, sempre que quiser. Vem cá tomar um café com a gente. E você também que estiver aí nos ouvindo, nos assistindo, acompanhando o podcast, que eu costumo dizer que ele ainda está assim, novinho, mas já está crescendo, está se encorpando. Já tem aí, os seus 4 meses aí no mercado aí, nosso podcast. Então, você que está assistindo, vem aqui conversar comigo também, entre em contato, vamos bater um papo, vamos mostrar o que você faz, o que você tem de bom também para ajudar, ou não, ou vem aqui explicar o que você faz de bom da vida, ou só bater um papo aqui com a gente. Doutora, obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Bom? Tchau, tchau.